tudo bem? Meu nome é Ábida Borges, estou aqui mais uma vez agora para falar com vocês sobre a Segunda Guerra Mundial. Hoje, na nossa rede de saberes, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre como ocorreu tudo, né, que a gente sempre ouve falar nessa grande guerra. Na verdade, a Segunda Guerra Mundial, alguns historiadores falam que não é nenhuma segunda guerra, é só assim uma continuação da primeira, né? Fala-se até de um período entre guerras, porque foi um período curto entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda, certo? Até porque as causas, né, que trouxeram aí a Segunda Guerra Mundial foram por conta da Primeira. Por quê? Quem foi culpado pela Primeira Guerra Mundial? A Alemanha. Né? Então, ela saiu assim totalmente devastada da primeira, ela saiu culpada de tudo, teve que pagar uma indenização milionária, bilionária, aliás, aos outros países, né? Então, ela saiu assim totalmente satisfeita, a finança total, a economia da Alemanha estava totalmente devastada, as pessoas estavam passando por grandes necessidades, então veio aquele sentimento de revanchismo. Então, quando Hitler ele conseguiu o poder na Alemanha, ele veio com essa questão de que eu vou fazer vingança. Não acabou nada por aqui não, vou fazer vingança. Só que vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial. Lá quando terminou, né, teve lá o Tratado de Versalhes, que disse que a Alemanha tinha sido culpada, e detalhe, quando teve o julgamento, a Alemanha sequer participou do próprio julgamento. Foi assim, estava chegando lá no tribunal, opa, o que é que tu quer aqui? Não, vim para o meu julgamento. Não, já acabou, já está certo, já está tudo assinado, você vai pagar por tudo e acabou a história. E aí, né, veio, por isso que o Hitler estava tão nervoso com tudo isso. Outra coisa, foi formada a Liga das Nações no final da Primeira Guerra Mundial. Essa Liga das Nações era para fazer o quê? Tentar manter a paz, né, mundial, só que assim, falhou, não deu certo. Porque o que era que estava acontecendo? Quando Hitler assumiu o poder na Alemanha, ele fez um acordo lá, com a França, né, os outros países lá que tinham condenado ele lá. Aí eles fizeram um acordo de quê? Ó, você pode ir anexando alguns territórios, né, ao território da Alemanha. Só que assim, vai devagar, aos poucos, certo? Aí o Hitler pensou, eu vou transformar o mundo em um mundo totalmente ariano, né? Que era o ideal dele. Para ele, a paz seria constituída dessa forma. Só que quando ele começou a anexar esses países, ele foi um aqui, outro ali, outro ali, outro ali. Aí a Rússia parou, epa, tu tá chegando perto de mim, bora fazer aqui um outro acordo. Aí teve um acordo entre a Alemanha e a Rússia, certo? O que foi que aconteceu ali? Eles disseram o seguinte, ó, tu só não pode chegar na Polônia, porque a Polônia, assim, Polônia e Rússia, tá negócio bem estreito ali, é tanto que tem o corredor lá, né, da Polônia, que eles disseram, ó, tu não pode chegar aqui, porque senão vai ter briga. Então, para a gente não se bater aí, imagina aí, Alemanha e Rússia se batendo. O negócio não estava dando certo. Então, eles disseram, pega o que tu quiser, só não chega aqui, para a gente poder manter a paz. Aí o Hitler, não, tudo bem. Só que ele não deu a mínima, ele continuou, foi aqui, foi ali, beleza. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos estava tendo uma crise, a crise de 1929. O que era que os Estados Unidos tinham a ver com toda essa situação nesse momento? Se tem uma crise em um país, e esse país não se envolve em uma guerra, em uma batalha, nada disso, mas está tendo essa guerra, essa batalha, esse país que está em crise, ele vai conseguir aumentar a sua economia, certo? Por quê? Porque os outros países vão passar a depender dele. Então, os Estados Unidos estavam assim, opa, tem guerra chegando aí, nós estamos em crise e isso vai nos beneficiar. E começou ali a fazer as artimanhas dele, lá na dele, mas ficou lá fazendo as artimanhas com respeito à guerra. Então, isso é um ponto parágrafo que vocês têm que pensar aí.
Venha também a ascensão do totalitarismo. O que é um totalitarismo? É quando tem uma pessoa que quer comandar tudo do jeito dele, é ele que manda, é tudo do jeito dele. E quem está fazendo isso? O próprio Hitler com o nazismo, querendo que o mundo todo fosse de raça ariana, e também tinha os fascistas, certo? Além também dos próprios comunistas, que estavam aonde? Lá na Rússia. Por isso que a Rússia fez aquele tratadozinho, aquele acordo com a Alemanha, justamente para não ter esse impasse. Beleza, mas não foi só isso daí. Os russos também estavam passando por uma grande crise por conta desse comunismo que estava sendo instaurado lá, que aí, né, a Revolução Russa. Então, tudo isso foi causa para a Segunda Guerra Mundial. Olha só, causa, certo? É um porquê de tudo começar a acontecer. Beleza, mas quando foi que começou de fato? A Segunda Guerra Mundial, ela está dividida em 3 fases. E a primeira fase, ela vem falando sobre a vitória do eixo. Tudo começou aqui com a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939. Lembra que eu falei na estante? A Rússia fez um acordo com eles. Aí disse o quê? Tu só não invade a Polônia. A Hitler disse o quê? O mundo vai ser ariano, já anexei um bocado de lugar, eu vou invadir a Polônia de todo jeito. Aí a França disse o quê? Opa, o negócio aí está errado. A gente disse para tu não exagerar, tu já exagerou, então declarada a guerra. Então, a partir desse momento, em 1939, iniciou a Segunda Guerra Mundial. Então, havia ali os países do eixo e os países que eram dos aliados, certo? Nos países do eixo estava ali a Alemanha, tem até uma siglazinha, né, que fala assim, que a gente chama de Roberto, né, que é Roma, Berlim e Tóquio, certo? Para poder lembrar dos países do eixo, que no caso estava ali a Alemanha, a Itália e o Japão, certo? Estavam lutando desse lado. Do outro lado, estava ali, por enquanto, só a Grã-Bretanha, a França, certo? Metade da França, na verdade, porque ainda tinha o franquismo lá na França, ainda tinha aqueles poucos ali, mas uma boa parte ali da França, que tinha os mesmos ideais de Hitler, né? Aquela coisa do totalitarismo. Então, digamos que a França estava metade, metade eu sou eixo, metade eu sou aliado, né? Mas estava ali. Então, depois é que veio os Estados Unidos e depois também vieram os russos para os aliados, certo? Então, o que é que acontece aqui? Os alemães, eles começam a tomar de conta de tudo. Mas eles queriam, como eu acabei de falar, tomar de conta de tudo de uma vez só. Então, o que era que Hitler fazia? Vou mandar soldados para tudo quanto é de lugar. Sim, ele tinha muitos soldados já, porque ele passou aquele período entre guerras, lá que eu falei no início, juntando um monte de gente, certo? Para poder, justamente quando chegasse a guerra. E aí ele juntou esse monte de soldados, só que ele começou a espalhar por vários lugares. Foram várias e várias e várias batalhas que ocorreram. Né? Depois vocês podem até dar uma pesquisada aí, porque é um monte mesmo, um monte de batalhas. Mas a mais importante delas foi a Batalha do Stalingrado. O que foi que aconteceu ali? Stalingrado é a cidade de Stalin, certo? E ali nessa Batalha do Stalingrado foi aonde Hitler começou a perder um imenso número de soldados. Então, teve esse pequeno problema aí, né? Mas só que a gente vai ver só na próxima aula, tá? Então, curte aí, segura um pouquinho e vai para a próxima aula para terminar de ver esse assunto. Tchau!